Louvado seja Deus. Nós estamos felizes, eu estou feliz com a presença do Espírito Santo, a presença dos irmãos que aqui estão, para juntos adorar o Senhor. E que Deus venha fortalecer cada dia mais as nossas vidas, que nós possamos cada dia mais crescer na presença do Senhor. Amém? Irmãos, eu quero trazer uma palavra aos nossos corações. Eu confesso que quando eu fui à Bíblia hoje e comecei a buscar a Deus, entender o que Ele queria falar com a igreja nessa noite, e Deus me levou a essa palavra que eu vou trazer agora. E eu tentei de várias maneiras ir para outro canto, ir para outra palavra, ir para outro. Falei, vamos lá para Mateus, Lucas, João, Senhor, né? Mas o Senhor não permitiu. E antes do culto e no desenrolar do culto, eu comecei a compreender o porquê. Porque nós não sabemos de todas as coisas, mas Deus sabe. E por Ele saber, Ele sabe a hora certa das palavras ser liberadas aqui no altar, de cada vida, cada louvor, a cada pessoa, cada um de nós. E eu entendi, compreendi o porquê que o Senhor me exortou a trazer essa palavra nessa noite. Quero que você abra a Bíblia no livro de Êxodo. Livro de Êxodo, no capítulo 3. Louvado seja Deus. Pastor Darcy, ao último culto eu esqueci de falar algo. O pastor falou para a igreja, falou para a gente ler o livro de Joel. E quando ele falou isso, eu falei, glória a Deus, Deus está nesta casa e tem falado conosco. Porque no domingo anterior eu preguei sobre o livro de Joel. E Deus falou poderosamente, né, as nossas vidas no livro de Joel. Daí na quinta-feira o pastor Darcy esteve aqui e falou, irmãos, leia o livro de Joel. Aí quando o Senhor falou isso, direto o meu coração já queimou. Eu falei, glórias a Deus, porque estamos alinhados com o Espírito do Senhor. A palavra que foi pregada o domingo passado. Então louva a Deus. Eu ia falar aquele dia, acabei esquecendo. Eu estou falando agora. Amém? Irmãos, eu estou um pouco rouco, bastante rouco na verdade, mas está tranquilo. Enquanto sair voz, nós vamos estar ministrando a palavra do Senhor. Livro de Êxodo, capítulo 3, diz assim: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe um anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não consumia. E Moisés disse, agora me virei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queimava. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse, Moisés, Moisés. E ele disse, eis-me aqui. E disse, não te chegues para cá, tira os teus sapatos. Algumas traduções digam, tira as alparcas. Outras dizem, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito. E tenho ouvido o seu clamor, por causa dos seus
exatores. A minha está exatores, é isso mesmo, hein? Por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, em uma terra que emana leite e mel, a um lugar do cananeu e do eteu e do amorreu e do fariseu e do heveu e do jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando ouvires e tirares o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Amém? Até aqui. Eu não gosto de fazer leitura muito longa na hora que eu vou pregar, porque às vezes a gente começa a ler, aí o pessoal esquece do começo, do meio. Não gosto muito, mas até aqui tá bom, já lemos bastante. Irmãos, eu quero trazer uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, e essa palavra tem por tema, e é difícil eu ficar colocando tema, mas essa tem por tema: chamados ao serviço. Chamados ao serviço. Louvado seja Deus. Essa palavra Deus me deu à tarde, e quando eu falo me deu, irmãos, não quer dizer que ela já não estava pronta. Quer dizer que Ele me falou: é essa que você tem que pregar hoje. Amém? Louvado seja Deus. Essa palavra eu já ministrei ela talvez 1 ano, quase 2 anos atrás. Louvado seja Deus. E hoje o Senhor falou para mim, ministrei ela. E aí eu falei assim: pastor, Senhor, eu não tenho costume de fazer esboço. Então é difícil eu ficar pregando as mesmas coisas. Às vezes eu uso o mesmo texto, né? Assim como ontem eu usei Filipenses. Louvado seja Deus. Mas aí eu falei: Senhor, já preguei essa palavra uma vez. Aí o Senhor falou assim, fez me lembrar do Luiz Hermínio. Uma vez ele fala assim na igreja, que uma irmã falou para ele: pastor, por que você repete a palavra? E aí ele respondeu para a irmã: é porque você repete o pecado. Você entendeu? Pela igreja continuar repetindo o pecado, a palavra vai continuar sendo pregada novamente, até que a gente entenda, até que a gente aprenda, até que a gente evolua, até que a gente cresça e passe o nível. Amém? Muitas das vezes nós pensamos que estamos crescendo, muitas vezes nós pensamos que estamos evoluindo, mas muitas das vezes nós estamos num lugar confortável só. Nós estamos se sentindo confortável, estamos se sentindo seguro, mas muitas das vezes nós estamos precisando avançar e crescer em Deus. Amém? Esse texto de Moisés todo mundo conhece. Nós comentávamos ontem, depois de uma conversa, numa roda de conversa, sobre o povo do Egito, né? Sobre os 40 anos, sobre quem foi, quem que entrou, quem não entrou na terra que mana leite e mel. Louvado seja Deus. Ontem nós fomos pregar ali em Praia de Leste, depois nós fomos conversar, acabou saindo um pouco de Moisés na nossa conversa. Então todos nós conhecemos a história de Moisés. Tem desenhos, né? O príncipe do Egito, você vai lá, tem um desenho que fala toda a história, aonde Deus escolhe Moisés, e Moisés liberta o povo do Egito e leva para essa terra. Louvado seja Deus. Mas aqui eu quero dar alguns caminhos, algumas coisas direcionadas para homens e mulheres que têm chamado. Louvado seja Deus. Homens e mulheres que já ouviram a voz do Senhor, têm uma vocação e sente algo queimar dentro de ti. Louvado seja Deus. Aqui, meus irmãos, louvado seja Deus. Moisés, uma das primeiras coisas que a gente aprende com Moisés, louvado seja Deus, é a renúncia. Louvado
seja o nome do Senhor, é a renúncia pelo chamado, né? Eu quero tentar resumir um pouco mais, porque a história de Moisés é comprida, né? Começa em Êxodo, vai para Levítico e vai, né? Vai longe. Mas Moisés, ele foi escolhido, louvado seja Deus. Moisés foi numa época onde havia uma ordem para matar os primogênitos. A mãe colocou num cesto, tudo nós sabemos, foi para o rio, chegou até a filha de Faraó, louvado seja Deus, e ela criou Moisés. Então Moisés agora ele passa a ser filho da filha de Faraó, louvado seja o nome do Senhor. E ele é criado naquele lugar. Ele tem as instruções, a educação da época, as melhores que poderia ter. Mas Deus tinha uma missão para Moisés. Deus tinha um chamado sobre a vida dele. Deus tinha algo para executar sobre a vida dele. E aí que começa a vida de alguém que tem chamado. Uma vida, nós que somos chamados ao serviço. E eu sei que você foi chamado, muitos aqui são chamados ao serviço. E quando nós somos chamados ao serviço, a primeira coisa que nós vamos aprender é a renúncia. Nós vamos aprender que nós temos que renunciar. Moisés teve que renunciar o Egito, teve que renunciar a ser filho da filha de Faraó. Sabe o que quer dizer isso? Que é renunciar a riqueza, poder, renunciar a ser o príncipe, renunciar a várias coisas pelo chamado do Senhor. Quando ele descobre o chamado do Senhor, ele poderia falar: não, eu vou ficar aqui. Mas Deus falou profundamente com ele, e ele renuncia à posição dele, ele renuncia ao lugar que ele estava, para fazer a vontade de Deus, amém? Aqui na palavra que nós lemos, Deus, ele vem a Moisés através da sarça, a sarça que ardia, mas não consumia. E ali Deus, ele fala para Moisés: Moisés, eu te escolhi, você é o meu escolhido. E você, porque tem um povo que está clamando, está sofrendo, está sendo oprimido. O povo egípcio está maltratando, como é que fala quando a gente usa muito a pessoa? Explorando. Louvado seja Deus. Estão sendo explorados. E eu quero que você seja o canal de bênção que vai tirar esse povo do Egito. Moisés, ele fala: quem sou eu? Quem sou eu? Aí Deus, ele fala para Moisés: eu sou contigo. Depois ele vai falar que ele é homem de boca pesada, língua pesada. Vai falar que não teria condição. Aí Deus, sabe o que é interessante? Eu não quero ler porque senão vai ficar muito longo. Deus, ele fala assim para Moisés: Moisés, quem que criou a boca? Quem que criou a fala? Quem que criou o mudo? Quem que criou o que vê? Quem que criou o cego? Quem que criou o surdo? Quem que criou o que ouve? Sou eu. Ele estava dizendo para Moisés: Moisés, você está preocupado porque você tem a língua pesada, você tem dificuldade de falar? Eu sou o criador da tua fala, eu sou o criador de tudo e todas as coisas, e sou eu que estou te separando. Moisés, Deus estava querendo dizer para Moisés assim: Moisés, fica tranquilo, pois eu sou contigo. Então não tem impossível para aqueles que estão com o Senhor, aqueles que são escolhidos para o Senhor, aqueles que são chamados ao serviço de Deus. Aleluia. Mas para que nós possamos estar em Deus, e para que Deus nos defenda em todas as coisas, para que Ele nos ajude a avançar e crescer e cumprir o propósito, nós precisamos ser obedientes, nós precisamos renunciar, e nós precisamos ser obedientes ao Senhor. Amém? Você está entendendo? E daí Deus dá a missão para Moisés. A missão de Moisés era retirar o povo do Egito. Aleluia. Tirar o povo da escravidão. Essa era a missão de Moisés. E quando nós temos uma missão, aqueles que são chamados a servir, nós temos uma missão a ser feita. Cada um de nós temos uma missão. Louvado seja Deus. A missão de Moisés era retirar o povo da escravidão. Louvado seja Deus. Agora,
é algo interessante, porque todos nós que fomos chamados ao serviço de Deus e fomos obedientes a fazer a vontade dele, precisamos renunciar a algumas coisas. Amém? Louvado seja Deus. Eu vou falar de mim. Eu precisei renunciar ao conforto da minha casa. Eu precisei renunciar o trabalho que eu tinha, a loja que eu tinha. Eu precisei renunciar. Comigo foi assim, talvez com você não vai ser assim, mas eu estou contando aquilo que foi comigo. Comigo eu precisei renunciar. Eu precisei renunciar essas coisas para que as coisas pudessem funcionar em minha vida. Louvado seja Deus. E depois que você renuncia, muitas das vezes você vai pensar assim: agora as pessoas, elas vão olhar para nós e vai reconhecer o Deus que está na minha vida, o Deus que me chamou ao serviço. Muitas das vezes nós vamos pensar assim, mas o ser humano, para que ele reconheça Deus na sua e na minha vida, infelizmente ele vai querer ver se verdadeiramente Deus vai agir através da tua vida. Aí chega uma fase, depois de renunciar, aceitar, obter a missão, agora eu preciso mostrar o Deus que eu sirvo. Agora eu preciso mostrar que Deus, Ele é na minha vida. Eu preciso mostrar aonde Deus é capaz de nos levar. E aonde Moisés, ele começa a missão dele, aonde Deus envia ele até Faraó. É onde nós sabemos que ele pega a vara e a vara vira cobra, depois a cobra vira vara, e os magos vão lá e tentam fazer a coisa igual. Depois o mar vira em sangue, aí os magos vão lá e tentam fazer igual. Sabe o que quer dizer isso? Nós que somos chamados ao serviço, é um momento de mostrar para as pessoas que Deus é poderoso e que Deus é na nossa vida. É uma coisa difícil, não deveria ser assim. Eu ter que mostrar que Deus é poderoso e está na minha vida, que Ele me chamou para o serviço. Porque as pessoas não acreditam de primeira, as pessoas não acreditam. Se eu chegasse e falasse: olha, Deus me chamou, nós vamos fazer uma igreja e vamos pregar o evangelho. E aí as pessoas falam: mas quem? Como assim? E aí o poder? E o milagre? Como assim? Deus é na tua vida mesmo? Quem disse? Então Deus, quando manda Moisés a Faraó e começa a desenrolar essas coisas, ele já sabia que o povo ia ter dúvida. Mas quem é você? Você renunciou, você estava aqui, agora você não quer mais. Agora você quer pegar o povo que está aqui trabalhando e levar embora. Como assim? Que Deus é esse? Que Deus é esse que você está dizendo? Que é o Deus soberano, Deus sobre todas as coisas. Que Deus fala assim para ele. Quando eles perguntar para você quem é o Deus, você fala que eu é o grande eu sou. Eu sou. Louvado seja Deus. Então ele já sabia de todas as coisas. Então o ser humano, infelizmente, ele precisa de provas. É igual Tomé, precisa tocar para ver se é verdade. Então agora Moisés está numa fase de mostrar que realmente ele foi chamado para o serviço, que ele realmente está incumbido da missão. E agora ele começa a mostrar para o povo o poder de Deus. E mesmo ele mostrando o poder de Deus, há alguém que começa a querer desvirtuar e querer dizer que aquilo ali não é verdade, que eles também eram capazes de fazer. Sabia disso? Você já passou por isso aí, não? Você já viu isso acontecer contigo? Deus te usar para algo, daí alguém vem: mas isso aí... Eu lembro de uma certa feita, eu estava na igreja metodista, muitos anos atrás. Era jovem e magro ainda. E eu estava incumbido de pregar na quarta-feira. O culto era feito embaixo do altar, porque nós estávamos em construção. O pastor teve uma brilhante ideia, e eu louvo a Deus pela vida do pastor Marcos. Ele cavou para baixo do altar, fez um altar um pouco mais alto, e conseguimos fazer uma sala. A igreja tinha 15 metros de largura. Então essa sala ficou com 4 metros de largura por 15 de comprido, ficou grande. E naquele dia tinha 70 pessoas no culto lá embaixo do altar. E aquele dia eu estava para pregar naquela noite. E eu me preparei para pregar. E o interessante que eu não tinha associado as coisas, era o dia do meu aniversário. Amanhã é o dia do meu aniversário também. Era o dia do meu aniversário, justamente no dia. Era uma quarta-feira. E aí o pastor deixava uma ordem assim para os obreiros que estavam na escala de pregação na quarta:
Se chegar o pastor presidente de Morretes, que era o pastor Haroldo, se ele chegar, não importa quem está na escala, não prega, e o pastor Haroldo prega, é ele que prega. Tudo bem, o culto, o louvor estava tremendo e a coisa estava acontecendo, eu ali já com uma palavra no Atos 2, louvado seja Deus. No livro de Atos 2 eu ia pregar sobre dons espirituais naquela noite. E aí, assim que acabou, estava acabando o louvor, eu escutei um barulho da porta abrindo. A porta ficava fechada porque tinha ar condicionado lá dentro. Quando a porta abriu, eu dei uma olhada para trás para o pastor Haroldo entrando. Quando o pastor Haroldo está entrando, eu abaixei minha cabeça, fechei meus olhos e falei a Deus: Senhor, se a palavra está com o pastor Haroldo, eu vou ouvir e vou ser edificado nessa noite. Mas se a palavra ainda está comigo, eu não sei como, mas o Senhor vai devolver e eu vou pregar nessa noite. E descansei o meu coração. O ministro de louvor, terminando o louvor, pegou o microfone e falou assim: quero chamar o pastor Haroldo, vai trazer a palavra para nós. O pastor Haroldo pegou a palavra e falou assim: eu quero falar um versículo aqui bem rápido. E ele fala rápido mesmo. Ele fala: amados irmãos, leia lá, abre o livro no livro de tal e sei o quê, e rapidamente. Porque eu só quero deixar essa palavra aos vossos corações, porque quem vai pregar é esse menino que está aqui. E apontou para mim. Louvado seja Deus. E aí eu entendi que quando Deus quer uma coisa, não tem, irmãos. Quando Deus quer te mostrar, não tem quem te esconda. Louvado seja o nome de Deus. Mas quando Deus quer te esconder, não tem quem te ache também. Louvado seja o nome do Senhor. E naquela noite eu preguei e Deus derramou da Shekinah dele naquela noite. Irmãos, eu fui 12 anos metodista. E eu gostava muito daquilo, eu aprendi muito naquele lugar. Mas a metodista, ela é um pouco mais, assim como nós estamos hoje, quietos. É mais de ouvir, metódico. Mas naquela noite Deus falou: pregue sobre dons espirituais. E Deus moveu aquele lugar que nós estávamos de uma tal forma que ao final do culto parecia que tinha um rebuliço acontecendo. Eu escutava barulhos, parece de muitos pés, e parece que começou a tremer aquele lugar. As paredes começaram a vibrar e o pessoal começou a receber o Espírito Santo. E foi um mover do Espírito assim extraordinário. Tanto que eu nunca esqueci daquela noite. Deus fez um milagre, Deus batizou com o Espírito Santo. Pessoas foram renovadas e foi tremendo aquele culto. Mas quando acabou o culto e terminou, o rapaz que fez o louvor, e olha que era o rapaz que fez o louvor, ele chegou e falou assim no meu ouvido, falou bem assim: bater o pé, qualquer um bate. Foi assim que ele falou para mim. Pular, qualquer um pula. Sabe o que ele quis dizer? Ele quis dizer que aquilo ali não era uma verdade. Aquilo ali qualquer carnal podia fazer. Tentando me desmotivar. Tentando desfazer tudo aquilo que já tinha acontecido. E por que eu estou contando isso? Porque sempre vai ter alguém que vai querer falar: isso aí não é uma verdade. Você não foi chamado a esse serviço. Isso aí eu também faço. Isso aí qualquer um faz. Muitos vão aparecer no nosso caminho e vão querer dizer assim. Graças a Deus eu não dei ouvido para ele, porque eu sabia como era a vida espiritual daquele rapaz, e eu sabia como que era a vida espiritual minha. Louvado seja Deus. Irmãos, nós precisamos entender e precisamos ter maturidade para vencer situações assim. Nós já ouvimos muito pessoas com palavras contrárias àquilo que Deus já liberou para você. E nessa noite eu quero te falar uma coisa: você foi chamado ao serviço, você precisa vencer isso. Você precisa renunciar à tua vontade. Você precisa renunciar muitas vezes à tua posição, que muitas vezes o mundo vai te dar posição de honra, mas não é a posição que Deus quer. Então muitas vezes você vai ter que renunciar. Missão do chamado: retirar o povo da escravidão, mostrar a Deus, mostrar o Deus que te chamou. Aí quando você começa a operar, assim como ele começou a fazer milagres ali, naquele momento da água ficar em sangue, ele começa a mostrar a Deus para eles. Amém? Só que depois que passa toda a situação que a gente já conhece, foi precisado mandar pragas, 10 pragas, para que na última praga Faraó possa falar: cara, pega esse povo e vai embora, some daqui. Foi literalmente, ele falou assim. Depois que ele começa a jornada
com aquele povo, que Deus ficou compadecido, Deus ficou triste ao coração de ver como eles estavam sendo oprimidos, como eles estavam sendo usados, como eles estavam sendo maltratados naquele lugar. E aí Deus entristece o coração, levanta um homem, mostra quem é ele, e agora começa a jornada para salvar e trazer liberdade àquele povo, que Deus estava tendo misericórdia deles. Mas aí começa uma missão. É aqui que começa uma missão. A hora que começa a lidar com pessoas, a hora que começa a lidar com pensamentos desiguais, quando começa a lidar com homens e mulheres com opiniões diversas, é onde começa o ministério de Moisés. É onde começa o ministério de um homem e de uma mulher. Amém? Você é chamado ao serviço? Começa as dores do chamado. Porque agora ele liberta, enfrenta o mar. Agora o faraó que tinha mandado ele embora, e parece que ia deixar ele ir. Deus já tinha endurecido o coração dele. Ele pega e se invoca e fala: não vamos atrás desse povo, vamos matar tudo. E aí vários soldados junto, correndo atrás de Moisés e todo aquele povo. E de repente o povo se encontra encurralado. Faraó atrás, vindo, bravo, com a espada desembainhada, e o mar na frente, e não tem para onde ir. E aí Deus começa a mostrar novamente quem Ele é. Deus mais uma vez começa a provar para aquele povo. Quando Ele falou que ia levar para uma terra que mana leite e mel, era com essas consequências, com essas coisas que estavam acontecendo, o povo já devia de ter um discernimento de quão maravilhoso seria aquele lugar. Porque de repente Deus dá ordem para Moisés, Moisés toca naquela água e o mar se abre. Você já parou para pensar nisso? O mar se abrindo diante dos teus olhos. Sabe para quê? Para trazer salvação e liberdade sobre a tua vida. E aquele povo começa a passar aquele mar, começa a atravessar o mar, e o faraó vindo para pegar eles. A Bíblia vai nos ensinar que ao atravessar, quando aquele povo, aquele grupo vem entrar para o mesmo caminho, o mar se fecha. Sabe por quê? Porque Deus, Ele é poderoso. Só que agora começam as dores de Moisés. Por quê? Porque agora começam as lamentações, agora começam as reclamações, agora começa o povo ficar lembrando do passado. Começa a lembrar do passado, começa a lembrar como é que era. Estava preso, aprisionado, estava sendo explorado, aprisionado, explorado. E agora eles começam a lembrar daquele lugar como se fosse um bom lugar, como se fosse bom estar lá. E agora ele começa a oprimir Moisés. Fala: Moisés, mas no Egito, lá nós comia bem, lá nós tinha pepino, lá nós tinha carne, lá nós comia bem, nós vivia bem. E agora, Moisés, aqui nós estamos cansados desse maná, estamos cansados. Começa as reclamações. Nós queremos carne. Lá no Egito nós tinha carne. Você já se pegou pensando assim, não? Já não, irmãos. Eu falei para alguém nessa semana, não sei se foi para o Igor, presbítero Igor, para o diácono, não sei. Para algum deles eu falei, mas eu não queria voltar atrás. Eu estava testemunhando uma vida, como era a minha vida lá atrás, antes de ser pastor. Eu falei para eles assim: antes de eu ser pastor, eu tinha carro melhor, eu tinha condições. Eu lembro que a Ju falou assim: olha, eu preciso de um tanquinho para lavar a roupa. E eu falei assim: amor, você não quer uma máquina que faz tudo? Ela não quis. Ela falou assim: não, eu quero um tanquinho e quero uma centrífuga. Tem certeza que você quer um tanquinho, uma centrífuga? Não quer uma máquina que faz tudo? Não, eu prefiro o tanquinho
E a centrífuga, porque eu tenho que lavar melhor. Esse foi o argumento lá daquele tempo. Eu fui na loja e falei assim: eu quero esse tanquinho, eu quero isso aqui. Quanto que dá? Tanto. Vai parcelar? Não. À vista. Então eu me peguei esses dias falando isso. Eu não querendo voltar atrás. Mas eu estava falando como era a vida antes do chamado. Antes do serviço e agora no serviço. Antes eu tinha condições, eu tinha isso e aquilo. Agora a gente vive na dependência. Agora a gente renunciou todas essas coisas. Hoje nós vivemos diferente. Então eu estava falando, você já não se pegou? Talvez eu estava testemunhando, falando de algo, de como era antes, e falando que quando a gente tem um chamado ao serviço, muitas vezes vai ter que renunciar a alguns prazeres, algumas coisas, e acreditar que um dia Deus vai, sim, porque vai chegar o tempo de bênção e bonança. Então a gente tem que crer nisso, vai acreditar que a gente vai chegar na terra que manda leite e mel, amém? É por isso que nós estamos nesse caminho, louvado seja Deus. Mas aí você vai ter que ser corajoso, vai ter que renunciar, vai ter que ter paciência e vai ter que suportar. Então foi por isso que eu contei. Mas talvez algum de nós aqui já pensou: nossa, mas antes eu tinha mais prazer, antes eu saía para churrascada, eu tomava uns goles e ficava mais alegrinho. Agora eu não faço mais isso, não faço mais aquilo. Antes eu comprava, fazia. Talvez algumas pessoas tenham esse pensamento, que é assim que o povo do Egito fazia. Mas lá no Egito, lá tinha pepino, lá tinha carne, lá tinha isso e aquilo. Estava preso, escravizado, mas ainda queria comer aquelas bolotas de porcos. Você está entendendo? Então muitas das vezes nós vivemos assim. Nós ficamos presos na escravidão do diabo. O diabo nos escravizando muitas das vezes, e muitas das vezes nós com saudade de tempos lá de trás, sendo que Deus está te preparando, está te forjando. Hoje a pastora foi muito usada por Deus. Deus está te forjando um caráter de Cristo sobre você, para que você alcance uma terra que manda leite e mel. Quando está falando assim, irmãos, que você esteja na shalom de Deus, você esteja na paz do Senhor, amém? Quando eu falo a paz do Senhor, eu estou dizendo porque todas as coisas vão bem, e você está tranquilo, você dorme tranquilo. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Então nós precisamos aceitar o processo em nossas vidas, mas esse processo vai fazer com que eu e você precise renunciar a algumas coisas. E não quer dizer ser deprimido, porque crente é feliz e alegre, aleluia. Eu sou. Tem alguém aqui feliz e alegre aqui? Amém? Irmão, ser cristão, nós temos a maior alegria de qualquer ser humano na face da terra, a alegria da salvação. Você tem a alegria da salvação? Quando você tem a alegria da salvação, irmãos, não tem nada nesse mundo que possa nos comprar ou querer. Não tem dinheiro que pague. Louvado seja Deus. Então essa é a alegria maravilhosa. Tem gente que procura uma alegria nas drogas, tem gente que procura essa alegria em bebida, tem gente que procura essa alegria em prostituição, tem gente que quer procurar, mas nunca acha, nunca vai achar, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós estávamos trabalhando, eu e o presbítero Igor, nós estávamos lá num concretão que não estava fácil. Meu Deus do céu, o ciático hoje pegou, travava tudo as costas, e tinha que sentar. Mas enfim, aí eu cheguei em casa e falei assim: meu Deus, os vizinhos estavam atacados hoje. Fiquei com medo até, fiquei até na dúvida se eu quero morar lá. Me deu até medo, o pessoal estava atacado. E aí uma vizinha chorava, brigava e falava: eu quero ir embora, eu quero ir embora, eu quero ir embora. E queria ir embora, queria ir embora de cidade, porque lá tem pessoas que me amam, porque lá eu vou ter alguém para conversar, porque lá alguém me dá atenção, porque lá, e ficou naquele porque lá e porque lá. E aí daqui no meu coração, eu até comentei com ele, e ele também teve a mesma conclusão, falou comigo: as pessoas acham que mudar de lugar vai mudar, as coisas vão ficar tudo maravilha,
as coisas vão correr tudo bem, e tudo vai ser bênção, e as pessoas vão carregar você no colo, e você vai ser bajulado, e você vai preencher essa falta que você tem. Aí Deus falou no meu coração: essa falta que ela tem não é mudança, é encontrar Cristo, é viver em Cristo. O que está faltando para ela é Cristo, é o Senhor. E aí, quando a pessoa não deixa, não permite, e conhece a palavra, mas não permite viver uma vida íntegra no Senhor, viver uma palavra de Deus, ela fica vazia, ela fica seca, ela fica procurando em coisas, em lugares, fica inventando moda, não é assim? Fica inventando fica querendo sarna para se coçar, fica procurando sarna para se coçar, e fica arrumando encrenca com várias situações, e fica se embaraçando. Mas nós, como cristãos, lá no livro de Timóteo vai falar assim, que aquele que se alistou para esse exército não se embaraça com as coisas desse mundo. Aleluia! Nós não podemos se embaraçar com as coisas desse mundo. Então, meu irmão e minha irmã, o que faltava para essa mulher, eu creio, eu senti no meu espírito, testificou no espírito do Igor, é Cristo, é viver Cristo, estar no Senhor. Então não é ir para lá, não é vir para cá, não é trocar de cor de roupa, não é mudar a cor do cabelo, não é comprar um sapato, não é. Mas fica na procura, fica desesperado. E o Senhor está falando: eu estou aqui, tem um serviço para você. Amém? Você está entendendo, irmãos? Então vem as dores do chamado. As pessoas começam a reclamar e querem voltar para o Egito, querem voltar para o mundo, querem voltar a ser escravo. E aí Deus começa a usar Moisés, continua usando Moisés. É carne que eles querem. Fale para eles que a carne vai vir. A Bíblia diz que veio cordonizes, veio tanta carne que saía pelo nariz do povo, de tanto que eles comeu. Vocês querem comer, então vocês vão comer. É isso que vocês querem. Então, irmãos, tudo aquilo que eles... Sabe o que é? Sabe o que é o resumo? Eu achava até que eu ia pregar meio no... Por isso que eu falo, irmãos, assim, a gente usa o tema, mas o foco Deus vai levando para o outro lado, né? Deus já está levando para o outro lado. Muitas das vezes nós queremos que as coisas funcionem do nosso jeito. Nós queremos que as coisas andem da nossa forma. Nós queremos que Deus faça conforme o nosso querer. Mas nós, eu e você, que fomos chamados ao serviço do Senhor, nós precisamos obedecer o Senhor. Nós precisamos viver uma vida no Senhor. Nós precisamos amar o Senhor. E isso Deus tem promessa para cada um de nós, né? Deus sempre vai levantar um líder num povo. Isso é certo. Deus sempre vai colocar alguém para liderar. Mas os liderados, ouvindo a voz do teu líder, a tendência deles era crescer, era produzir e depois dar sequência naquilo que Deus já estava fazendo. Então a expectativa ali daquele povo era para que todos pudessem viver um extraordinário de Deus. É para que todos entrassem nessa terra. É para que todos vivessem algo maravilhoso no Senhor. Mas o problema é que nós nunca somos satisfeitos com nada. O problema é que o ser humano nunca está feliz com nada. Com nada. Nada. Hoje você fala assim: eu quero um carro 8 cilindros, quero um carro com rodas 20, automático, né? Quero uma Lamborghini. Aí se você recebe isso, em poucos dias, não vai muito tempo, em poucos dias você vai estar insatisfeito já, e vai começar já a botar defeito, e vai falar assim: não, eu quero trocar para o outro, esse agora é muito baixo, eu quero mais alto. Sabe por quê? Porque nós não somos satisfeitos com nada. O ser humano, ele não se contenta com as coisas que estão nas suas mãos. Isso eu falo no modo grosso. Eu sei que tem alguns que conseguem administrar isso. Tem alguns que conseguem ter equilíbrio
consegue ter fruto do Espírito, consegue administrar as coisas, consegue. Mas quando você se pega num secreto, num momento, quando você menos espera, você está reclamando da unha, do cabelo, ou você está reclamando da bicicleta que caiu a corrente, e aí você fica bravo. Deus, até quando com essa bicicleta velha? Mas uns dias atrás, Deus, se o Senhor me deu uma bicicleta velha, eu estou feliz, não precisa mais. Nós como ser humanos somos assim, não é verdade? Aí pede um esposo, uma esposa, aí quando chega, Deus, trabalha na vida dele, trabalha na vida dela, feijão está sem gosto, arroz está papa. Não é assim, irmãos? Isso é nós como seres humanos, nós não somos satisfeitos com as coisas. Sabe por quê? Porque se nós focássemos no serviço e no chamado e no Cristo que servimos, nós poderíamos mudar algumas coisas. Nós ia conseguir alinhar algumas coisas em nossas vidas. Nós ia conseguir ter compromisso com as coisas. Nós ia conseguir agradar ao Senhor. Nós ia conseguir nos organizar em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque nós temos condições de ser organizados. Mas quando nós levamos as coisas avacalhadas, é aquilo que eu falei lá no começo. É porque nós pensamos que estamos crescendo, mas na verdade nós estamos num lugar confortável. E nós estamos parados. E não estamos evoluindo já faz muito tempo. Deus está falando para nós hoje. Você tem chamado de serviço. Então Deus está falando essa noite. Seja obediente. Vá até o Senhor. Faça a vontade dEle. Obedeça aquilo que Deus tem falado. E vou lhe dizer uma coisa, não vai ser fácil. Moisés não foi fácil. Moisés tinha uma posição, renuncia. Vai lá, aceita o chamado. Começa a fazer, mostra a Deus. Aí o povo começa a reclamar, tudo que eles pedem, ele vai lá e dá um jeito. Deus, então tá, manda carne, manda isso, manda aquilo. Aí de repente eles reclamam que estão com sede. Nessas alturas Moisés já está louco. Meu Deus do céu, não tem nada que satisfaça. Nada. Já não foi o suficiente. Já não foi o suficiente o mar se abrir. Já não foi o suficiente tudo que aconteceu lá no próprio Egito, mostrando o Deus que nós servimos. Não foi suficiente carne vir até nós. Não foi suficiente todos os milagres que estão acontecendo. E ainda eles não estão felizes. Ainda eles não estão contentes. Ainda não conseguem ser íntegros. Ainda não conseguem ser submissos à palavra do Senhor. Ainda querem viver as próprias vontades. Ainda querem viver, se deleitar naquilo que a carne se apraz. Porque verdadeiramente aquele povo queria que isso. A carne gritava, eles queriam Moisés, Moisés. E a culpa é de Moisés que nos tirou de lá. A culpa é de Moisés que fez eu aceitar Jesus. A culpa foi de Moisés que me batizou. Está entendendo? Olha a minha vida. Olha só. Olha como é que era antes. Só que muitas das vezes nós tomamos algumas decisões por nós mesmos e não perguntamos a Deus e nos enfiamos em situações e depois nós queremos colocar no colo de Deus. Sabia disso? Aí culpa é de Moisés, culpa é do líder, culpa é de Deus. Irmãos, nós ia sofrer menos se nós lesse mais a Bíblia e obedecesse. Nós ia sofrer menos. Nós não ia ficar embaraçado. Nós ia ser organizado. Nós ia ser submisso. Nós ia ser compromissado. E nós ia conseguir se livrar de tantas coisas que acaba nos entristecendo, acaba nos abatendo e faz nós ficar lembrando do Egito. Então nós precisamos expulsar isso do nosso meio. Amém? Depois de tudo isso, depois de toda dessa dores do chamado, isso aí chama.
Daí agora, Moisés e eu e você que estamos chamados ao serviço, precisamos mostrar integridade ao Senhor. Com toda essa situação, Moisés podia reclamar: pô, Deus, mas você me chamou para esse serviço, você chamou para isso. O povo não se contenta com nada, e ele precisa ser íntegro. E olha só, vamos avançar. Moisés, já estão andando. Moisés fala para o povo: olha, eu vou subir lá, falar com Deus, e Deus vai trazer uma revelação de algo. Eu vou trazer aí algo para esse povo, uma direção para esse povo, e vocês ficam aqui, esperem eu voltar. Fiquem de boa, fiquem tranquilo, fica na shalom, fica na paz. Tudo combinado, beleza, Arão? Beleza? Tudo bem? Tudo tranquilo? Estão na paz? Estão tranquilo? Estão tudo bem mesmo? Então vou lá, espero que eu já volto. Aí Moisés sobe. Moisés fica 40 dias lá, e o povo fica inquieto. Aí o povo fica inquieto. Ó, sei não, acho que Moisés morreu. Moisés, aconteceu alguma coisa com ele, não voltou. Talvez alguém tenha falado assim: acho que Moisés está cansado de nós, eu acho. Vazou, foi embora, não vai voltar mais. E nós precisamos de um Deus, nós precisamos de um Deus, nós precisamos de um Deus, nós precisamos de adorar alguma coisa. Precisamos de adorar. E aí, Arão, ó, Moisés não vai voltar mais, e agora? Como é que vai ser? Nós precisamos fazer alguma coisa. Precisamos de um Deus, precisamos de um Deus. Deus já tinha feito todas essas coisas, mas agora nós precisamos de um Deus. Você está entendendo? Aí Arão pega e fala assim: me dá os brincos, me dá as correntes, me dá tudo aí, tudo que é de ouro, traga aqui para mim. Vai lá e faz um bezerro de ouro. Está aí o Deus para vocês adorar. Agora adorem. Aí o povo e começa a adorar aquele bezerro. Sabe o que eu estou querendo dizer para você? O ser humano, ele troca comunhão com o Senhor, troca a alegria da salvação que nós falamos agora, e começa a levantar outros deuses e adorar esses outros deuses. Pastor, mas eu nunca fiz bezerro de ouro. Tem gente que chega nesse nível, né, de comparação, né? Não tem nada a ver. Mas o bezerro de ouro, eu posso dar alguns exemplos aqui, né? O bezerro de ouro pode ser uma bicicleta, pode ser. Ninguém pode tocar nela. Não chega perto. Aí você endeusa ele, começa a adorar a bicicleta. Pode ser o celular, porque o celular está sendo teu Senhor. Você dá muito mais tempo para o celular do que para Deus. Pronto, fez um Deus. Televisão, que tem uma série de coisas. Carro, pescaria, lugares. E aí você fica endeusando. Quando isso te tira de todas as outras coisas, e você só quer isso, e ninguém pode tocar, ninguém pode fazer. Então muitas vezes nós levantamos deuses na nossa casa. Às vezes até a esposa ou o esposo. Eu já conheci muita gente assim. Não olhe para ele. Por que está olhando para ele? Já está dando em cima. Não pode olhar, não pode dar paz do Senhor. Já conheci gente assim, como se fosse um Deus. E a gente levanta Deus. E aí Deus? Deus está lá no lugarzinho dele. Ele tem orado? Não, mas Deus sabe todas as coisas. Falei ontem, né? Deus sabe todas as coisas. Está corrido, está difícil, trabalhando bastante, mas tem buscado? Não. Deus sabe todas as coisas. Isso, irmão, eu estou falando com todo ser humano. Na face da terra acontece isso. E a gente vai transferindo nossa responsabilidade. Você está entendendo, irmãos? O que é levantar um Deus? Muitas das vezes nós estamos bravos com o povo que está adorando o bezerrinho lá, e muitas vezes nós estamos com os bezerrinhos em casa e não temos coragem de orar a Deus, buscar a Deus, falar com Deus. O Deus que eu estou falando, o grande eu sou. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Moisés está lá em cima, e aí Deus traz uma revelação. Você gosta de revelação? Deus revela a Moisés: Moisés, deixa eu falar um negócio para você. Vou te abrir falar um negócio para você. Nós estamos aqui em comunhão, estamos aqui tratando de olha que interessante, Deus falando ali:
Moisés, nós estamos aqui tratando de coisas que vai passar de gerações em gerações, vai direcionar vidas, vai aprumar vidas, vai dar norte para muita gente. Nós estamos falando de coisa muito séria. E você está escrevendo tudo que eu estou falando aí, né, Moisés? Só que você vai ter que descer. Por quê? Porque o povo já fez um bezerro lá e já está adorando outro Deus, cara. Então desce. Vai ter que descer. Mas estão adorando, já estão fazendo sacrifício a esse outro Deus. Aí Deus fala com Moisés e Moisés desce. Sabe o que é isso aqui, irmãos? A integridade do chamado. Sabe o que é a integridade do chamado? É você ver o povo que você ensinou, você pagou um preço, você entrou num chamado para ajudar vidas que você nunca viu, que você nunca, talvez você não conheceu e nem sabe a história dessa pessoa. Mas você se colocou na brecha. Você está pagando um preço para essa pessoa que muitas das vezes você nunca viu na vida. E de repente você está ensinando e está mostrando, e Deus está fazendo um milagre, e você está falando, tem que ir por aqui. Então vamos ser livres, vamos ser libertos. Aleluia. E de repente esse povo vira as costas para o Deus que você estava pregando, ensinando e ministrando, porque qualquer outra coisa tirou a atenção dele e dela. Qualquer outra coisa já deixou brabo, beiçudo, magoado. Qualquer outra coisa. Então imagine como é que Moisés poderia ter ficado se fosse alguns de nós, né? Chegava um gasolina e metia fogo no povo e falava assim, acabou isso. Né? Nossa geração de hoje é assim. É hard, né? O negócio é... Mas daí o cara tem que ser íntegro. O cara tem que ter Deus. Aí ele desce. E ele não ainda intercede ainda para Deus. Deus, não mata não. Porque Deus deu a ideia para Moisés para largar. Deus deu a ideia. Se você ler o texto, você vai entender. Deus passou uma ideia para Moisés assim, aí Moisés, o povo aí não tá difícil. Tipo assim, você que sabe, você quer prosseguir. Aí Moisés fala assim, por Deus, eu intercedo pela vida deles. Senhor, não mate eles. Senhor, mantenha eles. Nós vamos conseguir dar mais um pouco de tempo. Vamos continuar, Senhor. Aí Moisés intercede pela vida daquele povo. E tinha gente ali que ele nem conhecia. Não tinha como saber o nome de tanta gente, né? É muita gente. Mas ele intercede. Se colocou na brecha por vidas. Você é chamado ao serviço? Você está preparado para interceder por pessoas que nunca você viu na vida? Pessoas que vão te procurar e falar assim, olha, não sei quem, você não sabe quem sou eu, mas eu precisava da tua ajuda em oração. Precisava que você jejuasse pela minha vida. Você está preparado para isso? Eu não sei o que você entendeu do serviço, do chamado. Muitas vezes nós pensamos que é somente vir aqui apresentar alguma coisa. Mas não é, o chamado não é só isso. O chamado é você orar por vidas, é você ganhar. Isso aqui que nós fazemos aqui em cima é consequência do chamado. Isso aqui é consequência. É a mesma coisa da fidelidade. Buscar primeiro o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas. Então quando você busca primeiro, as outras coisas são acrescentadas. Então o louvor, a palavra, o tocar, o ministrar, o dançar, tudo isso aqui é consequência da busca, consequência do chamado, é consequência daquilo que você já está fazendo em Deus. Então, irmãos, isso aqui é muito legal, isso aqui é dom. Isso aqui é dom de Deus. Tudo isso que você faz. Mas o chamado do serviço não é isso aqui. O chamado ao serviço vai muito além de estar aqui ministrando alguma coisa. Chamado ao serviço, ele vai além daquilo que você possa talvez pensar. É você pagar preço, é você amar quem te odeia, é você orar por pessoas que você nunca viu, é você entrar na brecha por alguém, é você renunciar às tuas vontades e para estar aqui. Eu sei que tem muita gente aqui que talvez esteja até cansado, trabalhou. Isso é renunciar para estar na casa do Senhor. Amém? Você está entendendo o que é chamado ao serviço? Então, irmãos, lembre uma coisa: tudo que você faz aqui em cima, tudo que você tem executado aqui,
Isso só vai fluir quando você entender o teu chamado e você ser obediente naquilo que Deus te chamou. E você ser íntegro com Deus. Íntegro. Mesmo quando tudo para dizendo não. Mesmo quando o povo já está indo para outro caminho. Está virando as costas para você. Quando o povo já não quer mais saber. Quando o próprio Deus deixa uma deixa para você, se você quiser. Você que sabe. Aí você vai ser íntegro. Vai falar, não, se o Senhor me chamou para isso, se eu tenho esse chamado, tenho buscado por isso, Senhor, eu intercedo por essas vidas, eu intercedo por esta casa, eu intercedo por esta família, eu intercedo por essa igreja, eu me coloco na brecha, eu vou ser íntegro, eu vou buscar o Senhor, eu vou estar fazendo a tua vontade, Senhor Jesus, eu me coloco na posição por eles. Nos dá tempo, nos permite, nós vamos conseguir. Aleluia. Isso é um homem, uma mulher chamado ao serviço, que entende o chamado. Aquele que entende o chamado se prepara em casa. Aquele que tem chamado, ele se organiza. Aquele que tem chamado, louvado seja o serviço, ele não espera da hora para chegar aqui e fazer. Ele já começa antes. Ele se prepara para isso. Ele se organiza. Você está entendendo o que Deus está falando com você? Quando Deus falou para me pregar isso aqui, eu não entendi nada, mas quando começou o culto eu entendi. Deus está falando conosco hoje. Porque Deus quer te elevar. Deus quer te elevar. O Espírito Santo fala no meu coração assim, ó. Saia do local confortável. Saia, está muito confortável. Está muito bom. Deus quer que você se coloque na fenda da rocha. Deus quer que você veja a glória dele. Deus quer que você, meu irmão e minha irmã, se coloque na posição. Deus quer que você pague o preço. Chamado é isso. Chamado é quando todo mundo está dizendo que não dá. Todo mundo está acusando e dizendo que você não serve. Você continua acreditando e continua íntegro no Senhor. Continua buscando e intercedendo pelas vidas. E não desiste de ninguém. Louvado seja o nome do Senhor. Você está entendendo, irmãos? Aleluia. E por fim, cumprir o propósito pelo qual foi chamado. Precisamos cumprir. A Bíblia diz assim: aquele que colocou a mão no arado. Alguém sabe o resto? Aquele que põe a mão no arado e olhar para trás não é digno de mim, diz o Senhor. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás. Você tem ideia do peso dessa palavra? Ou é só uma palavra para você? Fecha teus olhos uns 5 segundos e medite. A palavra ela só vai ser uma palavra quando você lê ela como palavra. Mas se você meditar, você vai entender. Todo aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. Medite nisso. 5, 10 segundos. Pense nisso. Você sabe o que é não ser digno de Deus? Pode abrir teus olhos. Meditou? O que é não ser digno de Deus? O que implica nisso aí? Alguém que quer ser salvo? 2, 3. Opa, tem mais gente que quer ser salvo. Fiquei com medo. Eu já ia mandar desligar tudo. Ninguém quer ir para o céu. O que eu estou fazendo aqui? Não, mas não pode. A Bíblia está falando: seja íntegro e continue acreditando. Mesmo quando você não acredita, eu acredito em você. E você que está aqui, se você fechar seus olhos e meditar mais um pouquinho, você vai lembrar quantas vezes o pastor acreditou em você quando você mesmo não acreditava. Quantas vezes eu falei assim: vamos, cara, vamos, se levante, se põe na posição. Deus tem algo na tua vida. Você está entendendo, irmãos? Cumprir o propósito pelo qual foi chamado. Sabe o que é isso? Perseverar até o fim. Até o fim. Então tem as suas implicâncias, tem os seus contras, tem os seus levantes. Jesus teve isso. Se for lá pegar a história de Jesus, ele fala que
que ele enfrentou, teve os seus opositores, né? Se levantaram os seus opositores contra Jesus, mas ele não deixou de cumprir o propósito, ele não deixou de cumprir o seu chamado. Ele foi chamado ao serviço. Qual que era o serviço de Jesus? Ser um cordeiro santo, entregue pelos nossos pecados. Sabe para quê? Para que ele venha tomar a chave do inferno e da morte. Para tomar, a morte não teria mais poder sobre a vida do homem. Que agora ele muda o cenário. Agora ele muda a situação. Aí você vai lembrar daquele versículo: onde está a morte, a tua vitória? Lembra? Você está entendendo? Então Jesus, ele veio cumprir um propósito. Ele veio servir o teu chamado. E os opositores, os seus acusadores, os incrédulos, ninguém atrapalhou o trabalho dele. Ninguém atrapalhou. Ele continua acreditando. Continua acreditando. Ontem até eu falei da mulher que foi pega em adultério. É outra situação que eu acabei de falar. Quando ninguém acredita, né? A gente tem que continuar acreditando, não importa a situação. Então naquele cenário todo mundo não acreditava mais. Foi pego no adultério, agora vão matar a pedrada. Não é isso aí, Jesus? A lei de Moisés manda. E agora? E agora? Aí Jesus escreve no chão e pergunta: quem tem pecado, atira a primeira pedra. De repente some todo mundo. E ele olha para a mulher e fala: cadê os teus acusadores? Vai e não peque mais. Vai e não peque mais. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, nós precisamos entender as coisas. Nós precisamos entender o processo. Nós precisamos entender. Aleluia. Então Jesus acreditou naquela que ninguém acreditava mais. E o que ele trouxe? Trouxe salvação para ela. Vai e não peque mais. Amém? Está pronto para servir? Teu chamado? Aleluia. Então entenda uma coisa: o teu chamado vai além daquilo que você faz na igreja. O teu chamado vai muito além disso. Você tem que entender uma coisa: isso é só consequência da tua integridade, da tua obediência, do teu serviço, da tua organização. Amém? Então nós vamos sinalizar ao céu o quanto nós somos íntegros, organizados, o quanto nós queremos cumprir o propósito. Essa palavra, ela se resume em cumprir o propósito. Então no caminhar de Moisés, ele teve várias situações que ele teve que aprender, que ele teve que suportar, que ele teve que passar para ser obediente, íntegro e cumprir o propósito. Aleluia. Amém. Esse versículo aqui, irmãos, me chamou um pouco a atenção hoje. Eu quero ler ele para nós finalizar. Versículo 12 diz assim: e Deus disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Nós estávamos falando ontem que ninguém achou o corpo de Moisés. E aí, nossa, o Espírito Santo é bom. Ele foi chamado para o serviço. Você lembra lá quando Deus chamou ele? Deus chamou ele para tirar o povo da escravidão do Egito e levar até uma terra que mana. Levar até a terra que mana leite e mel. Aí Deus aqui nesse versículo me chamou bastante atenção. Depois eu quero meditar mais nele, depois que acabar o culto. Deus fala assim, para você saber que eu sou na sua vida, você saber que eu te chamei, você saber que eu sou contigo, isto te terá por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado esse povo do Egito, servireis a Deus nesse monte. Aí eu fiquei pensando, Moisés, quando chegou lá,
conseguiu concluir o propósito, né? Ele vai ter um monte, não vai? Sim ou não? Aí Deus fala: dá uma olhada lá, Moisés. Dá uma olhada. Olha lá. A terra que emana leite e mel. Está vendo? Só que você não vai entrar. Está vendo a terra? Aí a Bíblia vai nos ensinar que Moisés não entra na terra. Moisés não entra. Irmãos, eu estou sentindo graça nisso aqui. Deus está trazendo uma revelação que que a Bíblia não consegue muitas vezes nos explicar. Aleluia. O chamado dele é levar até a terra. Aí ele fez uma promessa aqui nesse versículo. Assim eu entendi. Depois eu quero meditar mais nisso. Para você saber que eu sou contigo, isso te terá por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus nesse mundo. Eu pensei assim, irmão, na hora, e eu estou sentindo que Deus aqui. Servireis Deus, né? Servirei Deus. Cadê Moisés? Sumiu. Cadê o corpo de Moisés? O diabo queria pegar, mas os anjos não deixou. Quem que ele serviu? Automaticamente serviu Deus. Depois, quando Jesus está lá no Monte da Transfiguração, está lá orando, os discípulos, quem aparece? Aleluia, servindo. Eu louvo a Deus, irmãos, porque tem coisa que nem homem, nem teólogo consegue nos dar. Mas quando você tem uma vida com o Senhor, Deus esclarece muita coisa. Isso é revelação. Moisés serviu a Deus, está servindo Deus. Deus cumpriu a palavra para você saber, cara. Você vai estar do meu lado. Para você saber, você vai andar comigo. Para você saber, você vai andar. Louvado seja Deus. E quando Jesus está lá buscando em oração, de repente parece Moisés, parece Elias. Aí os discípulos já caem, né? Vamos fazer uma tenda. Não precisa, não. Você está entendendo, irmãos? Você está entendendo que Deus, ele é fiel a completar? Agora, Deus vai completar, e as coisas vão acontecer na nossa vida se for íntegros a Ele, e cumprir o propósito que Deus colocou em nossas mãos, e não nos desviar para lado algum. Aleluia, aleluia. Deus quer que nós sejamos usados, que nós sejamos ousados, e que nós possamos cumprir o propósito. Não deixe as coisas desse mundo embaraçar a tua vida. Entenda o chamado ao serviço, entenda o projeto da vida, entenda a existência do ser humano, entenda por que você está aqui nessa noite. Deus quer fazer algo poderoso nas nossas vidas, nas nossas casas. Talvez você fale, mas que chamado? Talvez o teu chamado seja conduzir bem a tua casa, a tua família, o teu esposo, os teus filhos. Ah, Jesus! Uma outra pessoa estava lá, xingando os filhos de tudo quanto é nome, amaldiçoando. E hoje eu escutei a mãe falando assim: você quer que eu te mate? Você quer que eu te mate? Eu te mato. É isso que você quer que eu faça? Aí eu falei pro Igor: sabe qual que é a tendência dessas crianças quando crescer? Qual que é a tendência? Aí ele fez lembrar de outra pessoa, que eu não vou falar o nome, mas as crianças quando cresceu, um virou traficante, outro virou nóia. Sabe por quê? Porque a mãe e o pai não entenderam o chamado. Às vezes pensa que é só aqui, mas talvez teu chamado seja conduzir a tua casa, a tua família, dar boa educação para os teus filhos, amar eles, liberar a palavra de bênção e não de maldição, parar de amaldiçoar os teus filhos, teus pequeninos. Aleluia. Por isso que a terra está dessa maneira. Muitas mães e muitos pais maltratando e amaldiçoando as crianças, e o negócio virou automático. Qualquer coisa que acontece, vou te meter a mão na cara, vou te matar, vou te fazer, vou não sei o que, seu isso, seu aquilo. Você está entendendo? Então o ministério, ele vai muito além daquilo que a gente pensamos. Não é só pegar o microfone. Como que está a tua casa? Deus está levando para casa.
Como está teu lar? Teus filhos te têm encaminhado. Você sabia que os filhos são reflexos dos pais? Sabia disso? Não adianta amanhã você falar: meu Deus, olha o que virou. Virou o que você é. Vai ser o que você é. Alguns enraivados, enfesados e cheios de promessa, conseguem por si próprio ser libertos de todo espírito de rejeição, conseguem ser libertos de toda palavra contrária e tomam uma decisão, e aí a palavra de Deus se cumpre mais uma vez. Se os pais nos converterem, os vossos filhos converterão os vossos pais. Aleluia, aleluia. Em tudo isso Deus está no controle, em tudo isso Deus está agindo. Mas nós precisamos entender o nosso serviço. Nós precisamos entender o chamado que temos. E precisamos entender as dores que nós vamos enfrentar, as renúncias que nós vamos fazer. E precisamos entender que o primeiro chamado é a nossa casa, nossos filhos. Vamos se pôr de pé, igreja. Cantar um louvor para nós finalizar. Eu quero que você nessa noite entenda que Deus tem bênçãos para a tua casa e para o teu lar. Não fique acusando o fulano que não vem, o beltrano que não vai. Busque o Senhor e faça por si próprio. Se coloque na posição. Talvez você passou um tempo na sua vida e os anos passaram diante dos teus olhos e você não conseguiu alcançar nada, porque você passou a vida acusando ou culpando alguém, ou não se posicionou naquilo que Deus te chamou. Mas hoje Deus está te chamando, hoje Deus está falando que dá tempo, hoje Deus está falando através da minha vida, hoje eu intercedo por você. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem projetos, Deus tem propósitos a ser cumprido, mas nós precisamos ser íntegros naquilo que fomos chamados. Aleluia, amém, aleluia. Fecha teus olhos, nós vamos cantar um pedaço de um louvor. E eu quero orar por tua casa, pela tua família, para que você tenha uma semana abençoada por Deus. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Amém, amém, amém. Sim, Jesus. Amém, amém, amém. Que a bênção te derrame até 1000 gerações, tua família, seus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e seus filhos e os filhos. Jesus mais poderoso. Sim, Jesus. Amém, amém. Aleluia. Irmão, escute. Eu quero finalizar uma coisa para você gravar no teu coração. Recomece quantas vezes for preciso, mas nunca deixe o Senhor. Às vezes você pensa assim: eu não sou digno, talvez eu não consiga. Deus está falando nessa noite: recomece. Recomece focado no Senhor. Recomece íntegro no Senhor. Recomece buscando o Senhor.
Deus quer fazer grandes coisas na tua casa, na tua família. Deus quer te usar, Deus quer que você seja feliz. Deus quer trazer paz sobre você. Eu sei que você veio aqui buscar paz. Você quer ter a shalom de Deus. Lembre-se, esse dia eu falei para uma pessoa: se você não consegue fazer mais por você, faz por teus filhos, faz por alguém que você ama, mas não deixe de buscar, não deixe de estar na presença do Senhor. Faça. E aos irmãos que têm o serviço, que buscam, têm o chamado, eu sei que as coisas, o ministério do Senhor, ele é árduo e cansativo. Tem dias que a gente fica muito cansado, tem dias que nós cansamos, tem dias que se torna difícil. E nesse dia difícil eu quero que você tenha um discernimento. Não tome decisões no dia difícil. Não tome decisões num dia que você está cansado. E quando eu falo cansado é porque talvez uma pessoa veio e falou uma coisa, outro falou outra, e um monte de coisa começa a acontecer, e você já está pilhado, e aí você na tua mente fala: não aguento mais, e vai quer tomar uma decisão. Eu quero dizer uma coisa: homens cansados negociam valores. Então não tome decisões cansado. Descanse, dorme. No outro dia, você descansado, você vai tomar a decisão correta. Louvado seja o nome do Senhor. Homens cansados negociam valores. Louvado seja Deus. Lembre de Jacó, o que aconteceu com Esaú. Louvado seja o nome do Senhor. Cansado, negociou um valor. Então que você não venha fazer isso. Descanse. No outro dia, tome um cafezinho melita. Louvado seja Deus. Bem feitinho. Aí você vai tomar a decisão correta. E eu tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Amém. Eu vou orar por você. Amém. Derrame até 1000 gerações da família. Sim, Jesus. Filhos e os filhos dos teus filhos, e a bênção se derrame. Sim, Jesus, tu és bom. 1000 gerações da família, os seus filhos e os filhos dos teus filhos, tua presença. Vamos orar? Continue bem baixinho. Tem alguém aqui na noite que quer entregar a tua vida a Cristo? Quer reconciliar com o Senhor? Tem alguém aqui nessa noite que quer firmar um compromisso com Deus? Se tiver alguém, dá um sinal com a tua mão, nós vamos orar por você. De repente você entende que fora de Cristo você não vai chegar em lugar nenhum. E nessa noite você quer reconhecer Deus como único e suficiente na sua vida. Amém? Se tiver alguém, levanta a tua mão, nós oramos por você. Aí mesmo, você não precisa nem de vir aqui. Nós vamos só liberar uma palavra de oração sobre a tua vida. Tem alguém nessa noite que quer aceitar o Senhor como suficiente? Tem alguém nessa noite que quer reconciliar com Deus? Amém? Não tendo ninguém, eu quero que você bote a mão no teu coração. Quero orar por você e abençoar a tua vida, tua casa, tua família. Que Deus possa abençoar poderosamente. Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso, Pai, que o Senhor nessa noite eu oro por este irmão, por esta irmã, por esta casa, por esta família, Senhor. Pai, que o Senhor possa alcançar, Senhor, a família, o esposo, a esposa, os filhos, que eles possam ser abençoados por Ti. Pai, que os pais possam acompanhar teus filhos, que os pais possam educar, Senhor, teus filhos nos teus caminhos, e que nós possamos, Senhor, para que ser íntegros no chamado ao serviço que o Senhor nos deu, que nós possamos cumprir o propósito, e que nós possamos, Senhor Jesus, cumprir com tudo que o Senhor colocou em nossas mãos, que nós possamos ser perseverantes. Abençoa essa igreja, abençoa esta casa, abençoa essa família, abençoa o ministério de cada um que aqui está, em nome de Jesus, para que Tu traga cura, traga libertação sobre nós, para que eu preciso ser curado, cura o meu corpo, tira toda enfermidade, Senhor, porventura que esteja aqui, para que Ele faça da mesma forma na vida do irmão e da irmã que precisa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? E graças a Deus, dá uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, amanhã não vai ter oração aqui.
Amanhã eu estou ficando mais velho. E aí nós vamos fazer um momento de confraternização. Vai ser na casa do Igor. Nós vamos fazer lá na casa do Igor. Irmãos, aí o que nós vamos fazer? Lá, no momento de confraternização, nós vamos cantar uns louvores e nós vamos dar as mãos, talvez, ou talvez simbolicamente, né? E vamos orar ali. Amém? Então nós vamos deixar de orar. Nós vamos orar. E eu espero que vocês estejam orando por mim. Louvado seja Deus. Amém? Então amanhã vai ser lá. Aqui nós não vamos ter nada. Amém, irmãos? Quinta-feira às 8 horas da noite. Eu espero vocês aqui. Coloca assim a mão em forma de receber. Que o grande amor de Deus, a graça e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. E todos possam dizer amém. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Deus abençoe tua vida. Deus abençoe tua casa.